Fala aí galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai corrigir os exercícios sobre ligação iônica que nós vimos na aula passada, beleza? Então você já deve ter feito esses exercícios para agora fazer a correção. Então pega aí a sua apostila, o seu caderno e acompanha. Vamos lá então à correção dos exercícios. A gente começa aqui pela questão de número 1, que diz: um produto polivitamínico contém em sua composição os seguintes íons: cátion potássio, K+, cátion ferro 2, cátion crômio 3, ânion cloreto, ânion iodeto, ânion óxido e ânion sulfeto. Sabendo que os compostos iônicos são resultantes da combinação entre cátions e ânions, formando substâncias em que a carga total é igual a zero, escreva as fórmulas dos compostos iônicos a seguir, e aí ele dá aqui os nomes dos compostos para a gente poder chegar às fórmulas, beleza? Vamos à resolução. Beleza, então, vamos lá. Ele quer, a princípio, a fórmula do iodeto de potássio, e aí ele deu as estruturas de cada um dos íons, né? Ele falou como que é o iodeto, como que é o potássio, falou como que é o sulfato, e aí nós vamos precisar usar as estruturas desses íons. Pessoal, quando a gente vai montar a estrutura de um composto iônico, sempre vem na frente o cátion, beleza? Você pode verificar lá na questão quais são as cargas dos íons, quem é cátion, quem é ânion. O potássio é o cátion. No nome do composto iônico sempre vai vir primeiro o ânion e depois o cátion, mas na estrutura a gente precisa colocar primeiro o cátion, e ele falou como era o cátion de potássio. O cátion de potássio é assim, ó, K+. Ele tem só uma carga positiva, porque ele é um metal alcalino, e os metais alcalinos têm apenas um elétron na camada de valência, tendo tendência de perder esse elétron e formar cátions monovalentes, então o cátion K+. E agora o íon iodeto. Ele deu pra gente como é o íon iodeto, e este íon é da seguinte maneira, ó, I-, beleza? Então, o nosso cátion tem uma carga positiva e o nosso ânion tem uma carga negativa. A gente aprendeu que, para descobrir a fórmula do composto iônico, a gente só precisa cruzar os valores numéricos das cargas. Então, como a gente tem um de cada, olha só, uma carga positiva, uma carga negativa, cruzando, a fórmula vai ficar KI, beleza? A estrutura do composto iônico, ela tem a seguinte lógica: o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas. Então, uma positiva ou uma negativa, um de cada, essa daqui é a fórmula. Agora, o iodeto de ferro 2. Bom, a gente tem que começar escrevendo na esquerda o ferro 2, porque o ferro que é o cátion, e o cátion sempre vem primeiro, beleza? A questão deu a estrutura do ferro 2+, o ferro 2 é assim, ó, beleza? Além do ferro 2, existe o ferro 3. Nessa questão ele não apresentou, mas o ferro 3 seria ferro 3+. E o íon iodeto, a gente acabou de trabalhar ele na questão de cima, ele tem a seguinte estrutura, o I1-. Novamente, para a gente saber a fórmula, basta a gente cruzar as quantidades, os valores numéricos das cargas, e aí a fórmula vai ficar FeI2, beleza? Então esse daí é o iodeto de ferro 2, essa é a estrutura. Repara novamente, olha só, cada iodeto tem uma carga negativa. Como eu tenho 2 iodetos, são 2 cargas negativas, e este ferro tem 2 cargas positivas. 2 positivas com 2 negativas mostra que a estrutura do nosso composto é eletricamente neutra. Próximo é o cloreto de crômio 3, ou também cloreto de cromo 3. A gente começa colocando o cátion na esquerda, o cátion é o cromo, então a gente vai lá e coloca como que é o cromo 3. Então tá aqui, ó, Cr3+, beleza? E o íon cloreto, a questão deu, é o íon Cl-. O cloro só tem uma carga negativa porque ele é um halogênio. Os halogênios são os elementos da família 17. Quem tem 7 elétrons na camada de valência tem tendência de ganhar apenas 1 e, portanto, ele tem aqui essa carga negativa, beleza? Para achar a fórmula do composto como ele pede, a gente só precisa cruzar os valores, beleza? Você sabe que quando a gente não coloca o valor aqui é porque é 1, não é isso? Então, cruzando, como é que vai ficar? CrCl3, essa daí é a fórmula que também demonstra uma neutralidade de cargas. 3 cargas negativas e uma carga positiva do cromo, beleza? Próximo, sulfato de potássio. A gente começa colocando o potássio, a gente já viu que o potássio é assim, ó, K+. E agora o sulfato. A questão deu a estrutura do sulfato, ele é assim, ó, SO4 2-. Então, o que a gente faz? Cruza
os valores numéricos das cargas. E aí a gente tem então a estrutura que vai ficar K2SO4. Esse daí é o sulfato de potássio. Beleza? O próximo é o sulfato de ferro 2. Então a gente vai precisar usar o quê? O ferro 2 mais o cátion vem primeiro. E depois o sulfato, certo? Presta atenção numa coisa aqui, ó. Se a gente cruzar, o que a gente vai ter? Ó, 2 e 2, não é isso? Nós aprendemos que quando os valores são iguais e diferentes de 1, a gente simplifica, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui como é que ficaria. A princípio, ficaria assim, ó. Fe2, SO4, 2 também. Só que a gente não pode deixar assim. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que simplificar e vamos acabar deixando apenas 1 e 1. Ou seja, FeSO4. Beleza? Por quê? Veja o quanto isso faz sentido. As quantidades dos íons devem satisfazer a neutralidade de cargas. Se esse tem duas cargas positivas e esse tem duas cargas negativas, significa que basta um desse e um desse para que as cargas se anulem. A gente não precisa de 2 e 2, não é verdade? E agora, o óxido de crômio 3. Novamente, a gente vai usar o cromo aqui. Como que é a estrutura do cromo? Cr3+, o cromo 3. E a gente vai precisar do ânion óxido. O ânion óxido é o O2-. E aí a gente vem aqui e cruza as cargas, cruzando os valores. A gente vai ter o quê? Cr2O3 é o óxido de cromo. Não tem como simplificar, portanto, termina assim essa questão. Agora a questão 2, da página 348 da apostila de vocês. A seguir, temos alguns elementos do segundo e terceiro períodos da tabela periódica, e os elementos que eles nos dão são o sódio e o magnésio, que estão nas famílias 1 e 2, e o oxigênio e o flúor, que estão nas famílias 16 e 17. A combinação dos elementos mostrados, 2 a 2, forma 4 compostos iônicos. Com esses dados, escreva a fórmula dos compostos formados pela combinação sódio-flúor, sódio-oxigênio, magnésio-flúor e magnésio-oxigênio. Bom, nessa questão ele quer também as fórmulas das substâncias formadas por esses elementos aí, beleza? Vão ser todos compostos iônicos, porque nós temos em todos os casos um metal ligado a um ametal, ok? A gente vai resolver essa questão aqui pensando somente na família de cada um dos elementos, tá? Nós não vamos trabalhar aqui com o número atômico deles. Bom, então a gente tem aqui o sódio. O que a gente tem que pensar sobre o sódio? O sódio está lá na família dos metais alcalinos, é a família de número 1. Todo mundo que está lá na família 1 possui apenas um elétron na camada de valência. Então, essa daqui é a formação importante que a gente vai ter que usar para o sódio, beleza? Agora, o flúor. O flúor está lá na família de número 17, são os halogênios. Quem está na família 17 tem sempre 7 elétrons na camada de valência. Essa daqui é a informação que a gente precisa para o flúor. O magnésio. O magnésio está lá na família dos metais alcalino terrosos, a família 2. Quem está na família 2 tem 2 elétrons na camada de valência. Essa é a informação que a gente precisa para o magnésio. E agora para o oxigênio. O oxigênio está na família de número 16. Quem está na família 16 tem 6 elétrons na camada de valência. É isso que a gente vai usar para ele, beleza? Bom, sabendo a quantidade de elétrons que cada um tem na camada de valência, nós já vamos saber se eles têm tendência de ganhar ou de perder elétrons. Os elementos que têm 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência têm tendência de perdê-los, beleza? Quem tem 5, 6 e 7 tem tendência de ganhar. Os elementos que têm 4 têm, na verdade, tendência de compartilhar, fazendo outro tipo de ligação, a ligação covalente, que nós vamos estudar mais adiante. Então, pensando aqui na primeira situação, entre o sódio e o flúor, a gente tem o seguinte: o sódio tem apenas um elétron, ele vai ter tendência de perder. Ao perder esse elétron, ele vai formar o cátion monovalente, sódio mais. Enquanto o flúor tem 7. Quem tem 7 tem tendência de ganhar quantos? Tem tendência de ganhar apenas 1, porque ganhando 1, ele fica com 8, se estabilizando conforme a regra do octeto, beleza? E aí, então, para saber a fórmula, a gente só precisa cruzar os valores das suas cargas. Nesse caso, 1 e 1, a fórmula fica NaF. Essa substância aqui se chama fluoreto de sódio. Na próxima estrutura aqui abaixo, nós temos o sódio e o oxigênio. Já vimos que o sódio forma o cátion monovalente, sódio mais, assim como todos os metais alcalinos.
E o oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Para se estabilizar, conforme a regra do octeto diz, ele precisa receber 2. Ao receber 2, a gente sabe então que o oxigênio terá 2 cargas negativas. Então, para achar a fórmula da substância, nós vamos cruzar aqui suas cargas, e aí a fórmula dessa substância vai ficar Na2O. Este aqui é o óxido de sódio. Então, fizemos aqui mais uma. A próxima, temos o magnésio e o flúor. O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Com 2, ele tem tendência de perder esses 2, formando o cátion bivalente, magnésio 2+, assim como todos os metais alcalino-terrosos, os elementos de sua família. Já o flúor, nós já vimos aqui atrás, que forma um ânion monovalente. Cruzando os valores das cargas, a gente chega na fórmula da substância, que fica Mg1, não precisa colocar, F2, este aí é o fluoreto de magnésio. E o último caso, o magnésio e o oxigênio. Nós já vimos que o magnésio forma o cátion bivalente, magnésio 2+, e o oxigênio forma o ânion bivalente, O2-. Como vimos na questão anterior, quando as quantidades ficarem 2 e 2, ou se ficassem 3 e 3, nós devemos então simplificar e deixar apenas o em 1. Portanto, a fórmula vai ficar em MgO, ok? É como se nós tivéssemos chegado aqui em Mg2O2 e então tivéssemos simplificado esses valores. Este aqui é o óxido de magnésio. Assim termina essa questão. Por último, a questão 3. Os compostos iônicos no nosso dia a dia são utilizados de várias maneiras. Observe a tabela a seguir. Aí ele nos dá os elementos fluoralumínio, enxofre e cálcio, dá os seus números atômicos e mostra pra gente como é que eles estão presentes na nossa vida. Escreva a fórmula do composto resultante da combinação entre o cálcio-flúor, o alumínio e o enxofre, o cálcio e o enxofre. Então, para essa questão, novamente, ele quer a fórmula da substância formada por esses pares de elementos aí, e essa a gente vai resolver de uma maneira diferente da questão anterior. Na questão anterior, a gente avaliou somente a família deles. A gente também poderia fazer isso aqui, ó, avaliando somente a família, nós conseguimos determinar qual seria a carga de cada um deles. Mas dessa vez, nós vamos utilizar a distribuição eletrônica de cada um deles. A questão nos deu os seus números atômicos. Então, o que eu fiz com os números atômicos deles? Fiz a distribuição eletrônica e nós vamos avaliar a distribuição de cada um deles, beleza? Então, começando aqui pelo flúor, que conclusões a gente consegue tirar? Qual é a camada de valência do flúor? Camada de valência é a última, né? Então, a camada de valência do flúor está aqui, ó. É a segunda camada. Ele tem os subníveis S e P, onde somando ele possui quantos elétrons? Então, está aqui, ó. O flúor apresenta 7 elétrons na camada de valência. Isso aqui a gente poderia concluir simplesmente olhando para a sua família, porque ele está na família 17, a família dos halogênios, e todo mundo que está na família 17 é assim, tem na camada de valência os mesmos 7 elétrons, beleza? Avaliando o alumínio, sua camada de valência é a terceira, ele tem 2 elétrons no subnível S e 1 elétron no subnível P, somando ele tem 3 elétrons de valência, é a característica dos elementos da família 3Z, como é o caso do alumínio. Já o enxofre, sua camada de valência também é a terceira. Ele tem 2 elétrons no subnível S com 4 no P, somando-os, são 6 elétrons na camada de valência. Essa é a característica da família 16, a família dos calcogênios, que inclui o oxigênio. E por último aqui, o cálcio, sua camada de valência é a quarta, ele possui lá apenas 2 elétrons, beleza? O cálcio é um metal alcalino terroso, essa aqui é a característica de todos os metais alcalino terrosos, 2 elétrons na camada de valência. Com isso aqui, a gente já consegue determinar quais serão as suas cargas, e sabendo as suas cargas, a gente pode determinar como fica a fórmula de cada uma das substâncias, beleza? Eu já vou lançar as cargas deles aqui em cima, vamos lá. Começando pelo cálcio. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência, vai formar o cátion bivalente Ca2+, perderam 2 elétrons. O flúor tem 7, quem tem 7 para se estabilizar conforme diz a regra do octeto, recebe 1 elétron, formando então o íon fluoreto, beleza? Aí o que a gente tem que fazer aqui? Cruzar as suas cargas, cruzando as cargas, como é que fica a fórmula dessa substância? A gente vai ter aqui, ó, Ca1, não precisa escrever o 1, F2, este aqui é o fluoreto de cálcio.
O próximo, alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Quem tem 3 elétrons tem tendência de perdê-los, formando um cátion trivalente, no caso aqui o alumínio 3+. O enxofre está aqui ó, com 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 6 tem tendência de ganhar 2 para ficar com os 8. Ao ganhar 2, forma o ânion bivalente S2-, beleza? Para chegar na fórmula do composto, a gente basicamente cruza as cargas. Cruzando, a gente vai ter aqui, ó, alumínio 2 e S3. É o sulfeto de alumínio. Essa é a fórmula dele, Al2S3, ok? Para terminar, o cálcio, que nós já vimos que forma um cátion bivalente, e o enxofre, que forma o ânion bivalente. Cruzando aqui ficaria Ca2S2, mas nós já aprendemos que quando fica 2 e 2, 3 e 3, nós devemos simplificar os valores, deixando apenas 1 e 1. Então, neste caso, CaS, sulfeto de cálcio, é a fórmula dele. Pessoal, então aqui a gente termina essa correção e aí na próxima aula nós vamos estudar o próximo tipo de ligação química, que é a ligação covalente, beleza? Então aguarde a próxima aula, continue estudando e até lá!